Um crime envolvendo duas reféns, um sequestrador e uma sucessão de erros pela polícia, isso tudo transmitido ao vivo pela televisão. Bem-vindos a mais um Terças de Crimes, eu sou a Dani e hoje trago para vocês o caso Eloá Pimentel. Quem puder deixar aquele like logo no começo do vídeo, eu agradeço. Então roda a vinheta. Eloá Cristina, de 15 anos, ela morava com seus pais e irmãos em um CDHU situado na cidade de Santo André, mais precisamente ali no bairro Jardim Santo André. A Eloá, ela era uma menina muito bonita, ela era cativante, ela era cheia de vida. Aos 12 anos, a Eloá começou a namorar com Lindenberg, que tinha 18 anos, e ele também morava ali no CDHU. A família da Eloá, eles acharam muito cedo aquele namoro, né? Só que eles optaram por deixar a Eloá namorar com o Lindenberg dentro de casa para que eles não ficassem namorando escondidos. A família de Eloá gostava muito de Lindenberg, né? O Lindenberg, ele tinha um trabalho fixo, então assim, o pai dela gostava muito dele, a mãe dela tinha o Lindenberg como um filho. O irmão mais novo da Eloá, o Douglas, ele tinha uma certa admiração pelo Lindenberg. Mas como muitos relacionamentos, eles tinham problemas em seu relacionamento, né? Que ele assim, que ia e voltava, né? E o Lindenberg, pela Eloá ser muito bonita, ele tinha muitos ciúmes dela. Só que nesse relacionamento, o Lindenberg sempre terminava com Eloá e Eloá sempre corria atrás de Lindenberg. Só que chegou um tempo, Eloá não aguentava mais esse tipo de relacionamento. Ela chegou a falar para a mãe, né, sobre toda essa situação e disse que ultimamente o Lindenberg andava um pouco agressivo com ela. Daí Eloá decidiu não continuar mais o namoro com o Lindenberg e isso afetou o Lindenberg. Ele começou a perseguir a Eloá, né? Então ele passava sempre em frente ali ao apartamento, ele ficava indo de moto, passando em frente da escola dela. E esse momento ele já começou a nutrir um sentimento ruim dentro dele. Na manhã do dia 13 de outubro de 2008, a mãe de Eloá acordou com um mau pressentimento. Então ela pediu para que o Douglas ficasse de olho em Eloá e que se por acaso o Lindenberg passasse por lá, que era para ele não deixar de abrir a porta. Então o dia foi correndo normal, a Eloá foi para a escola, só que o Lindenberg ficava ligando insistentemente para o Douglas, até que o Douglas decidiu atender. E o Lindenberg falou que precisava muito falar com ele, que ele estava muito nervoso sobre aquela situação. E o Douglas aceitou receber o Lindenberg em casa. Só que quando o Lindenberg chegou, já estava próximo do horário da Eloá chegar. Ele lembrando que a mãe falou, não abra a porta para o Lindenberg, fique de olho na sua irmã. Então ele decidiu falar com o Lindenberg para que eles dessem uma volta. O Douglas sugeriu então deles irem até a uma pastelaria. Passado um tempo, o Douglas pede para o Lindenberg levar ele de volta para casa. Só que o que o Lindenberg faz? Leva ele até uma represa que fica ali próximo da casa deles. Só que quando eles chegaram na represa, o Lindenberg recebeu uma ligação dizendo que era de um amigo, que ele precisava resolver uma situação. Então ele pediu para que o Douglas ficasse lá, que logo ele voltava para buscá-lo. Só que naquele momento o Lindenberg já estava colocando o seu plano em ação. Então o que ele fez? Ele foi até a casa da Eloá e quando ele chegou lá, ele encontrou a Eloá com a Nayara, que era sua melhor amiga, e mais dois jovens, pois eles estavam fazendo o trabalho da escola. Já passado um tempo, o Douglas, cansado de esperar por Lindenberg, resolveu voltar a pé. E quando ele chegou em sua residência, a porta estava trancada. Então ele pensou que Eloá talvez tivesse saído para fazer algum trabalho, alguma coisa, tinha trancado a casa e ele, por não ter a chave, acabou ficando pelo lado de fora. Então ele decidiu ficar esperando logo embaixo ali, né, nos prédios, para ver se Eloá chegasse ou se os seus pais chegassem. Então lá para 6 horas da tarde, o seu pai, Everaldo, chegou e questionou o que ele estava fazendo ali embaixo. E ele falou que quando chegou a porta estava trancada e ele achava que Eloá tinha saído, então por isso que ele não conseguiu entrar. Então o Everaldo sobe as escadas, chega até o apartamento e ele é surpreendido ouvindo Lindenberg dizendo que estava armado e que estava com a Eloá.
Ao se deparar com essa situação, o pai de Eloá decide ligar para a polícia. Assim, passados minutos, chega a primeira viatura e quando o policial sobe, ele é recebido a tiros pelo Lindenberg. Então esse policial decide chamar reforços para poder conter a situação e nisso chega a imprensa. Esse tempo já estava em torno de 7 horas de sequestro. Então, neste primeiro dia, o Lindenberg decide liberar os dois jovens, que eram os dois meninos. Quando eles saíram, eles foram questionados do que estava acontecendo dentro do apartamento. Eles disseram que foram extremamente obedientes, só que o Lindenberg estava muito nervoso, ele estava armado e que ele estava fora de controle. Então, após a saída dos jovens, o foco ficou entre Eloá e Nayara. Só que o Lindenberg tinha um celular dentro do apartamento e a partir deste celular a polícia consegue entrar em contato com ele para poder começar as primeiras negociações. Lindenberg chegou a falar com a mãe de Eloá. Essa mãe implorou para falar com a filha, implorou pela vida da filha e ele simplesmente não deixou a mãe conversar com ela. E ele mandou um recado, que se a Eloá não fosse dele, que ela não seria de mais ninguém. E que dali ela só sairia morta. E depois desligou o telefone na cara da mãe de Eloá. Já tinha se passado um tempo considerável deste sequestro e a população começou a se questionar por que a polícia não tomava uma atitude em relação a toda essa situação. E a polícia alegou que, como tinha vítimas menores de idade envolvida no caso, e pelo Lindenberg não ter nenhum antecedente, né, ter um bom comportamento, que eles queriam optar por cansá-lo. Então, eles tomaram a atitude do quê? De cortar a energia dentro do apartamento. Eles começaram a não mandar mais comida para eles, só que teve um problema, né? Porque uns dias atrás a família tinha feito compras, então eles estavam com bastante comida dentro da casa e as meninas cozinhavam para Lindenberg, então isso não seria um problema. À noite, o Lindenberg amarrava as meninas para que elas não fugissem e assim ele poderia descansar e no outro dia continuar o seu plano. A Nayara, ela começou a desempenhar um papel dentro do apartamento, meio de que apaziguar a situação, né? Porque em certos momentos saía tudo fora do controle, o Lindenberg começava a gritar, ficava agressivo. E tem um momento que a Eloá dá uma surtada, dizendo que se fosse para morrer, que ele matasse logo ela. Eu lembro muito bem deste caso, porque eu lembro que quando eu chegava na hora do almoço, sempre estava transmitindo o sequestro. O dia passava e tava lá o sequestro, né? Nunca tinha um fim. Como todo sequestro era televisionado, o Lindenberg sempre estava um passo à frente de tudo, né? Ele estava dentro do controle da situação. Quando a imprensa chegou, ele também deu os disparos contra a imprensa. Nesse dia, ele liberou a Eloá e a Nayara para que elas pudessem aparecer na janela. Você vê diversas fotos ou vídeos da Eloá dando joia, dizendo que estava tudo bem, que era para todo mundo ficar calmo, que estava tudo certo. Então, com essa situação, o Lindenberg, ele conseguia entender a estratégia da polícia, né? Ele conseguia ver a localização dos policiais ali fora do prédio. Já em torno de 50 horas de sequestro acontece o ápice neste caso, né? A apresentadora Sônia Abrão, do programa A Tarde é Sua, consegue uma entrevista exclusiva de Lindenberg e consegue entrar ao vivo. Então, neste momento, a Sônia começa a desempenhar o papel de negociadora. E ela começa a falar para o Lindenberg que Lindenberg era uma boa pessoa, né? Que até aquele momento ele não tinha feito nada de errado. Não, só sequestrou, né? Não tinha feito mais nada de errado. Então, naquele momento, ficou bem claro que a imprensa estava mais preocupada em mostrar as reportagens do que se importar com a vida das meninas lá dentro do apartamento. Só que a polícia também estava contribuindo para tudo isso, né? Porque naquele pensamento de tentar cansar o Lindenberg, a coisa ia se estendendo.
E o Lindenberg, ele tinha controle total dentro do apartamento e fora do apartamento, né? Ele falava que ia fazer certas coisas, que ia liberar as meninas, mas tudo que ele prometia, ele não cumpria. A polícia, ela teve a opção de usar um atirador de elite, porque diversas vezes o Lindenberg saiu na janela e eles não fizeram isso. Se eles tivessem tomado essa atitude, com certeza o desfecho dessa história seria totalmente diferente. Daí, já num tempo avançado desse sequestro, todo mundo teve uma surpresa quando foi que o Lindenberg liberou a Nayara. Só que essas surpresas não pararam por aí. Porque depois da menina já ter saído do apartamento, com autorização do coronel, né, o Lindenberg pediu para que a Nayara retornasse, alegando que se ela subisse, ele a libertaria. Tanto Eloá quanto a Nayara novamente. Então o que acontece? A Nayara tinha um telefone celular, ia conversando com o Lindenberg e ia subindo as escadas. Subindo, até que quando ela chegou de frente ao apartamento, ela foi surpreendida com o Lindenberg com uma arma na cabeça de Eloá. Então o que ele fez? Puxou ela de volta para dentro do apartamento, retornando novamente a Nayara ao cárcere privado. Este coronel foi questionado posteriormente e ele disse que a Nayara subiu, pois a sua mãe tinha feito essa autorização. Apesar de toda essa reviravolta no caso, a polícia dizia estar no controle da situação, pois eles diziam que Lindenberg iria se entregar. Já no quarto dia de sequestro, no último telefonema de Lindenberg com a polícia, ele disse que naquele dia ele sim iria soltar as meninas, só que como todas as vezes que ele falava, ele não cumpria e mais uma vez ele não cumpriu com o que ele estava falando. Então somam-se quase 100 horas de sequestro. O Lindenberg simplesmente fala que não vai mais liberar a Eloá, porque ele precisa conversar com ela. Então o que ele faz? Ele pega uma mesa, arrasta essa mesa, né, para colocar atrás da porta, e com este barulho da mesa sendo arrastada, a polícia decidiu, né, achando que estava acontecendo alguma coisa, decidiu por explodir a porta. Só que essas explosões não foram suficientes para a porta derrubar por causa dessa mesa. Assim que eles conseguiram entrar no apartamento, o Lindenberg deu 2 disparos em Eloá, um na sua cabeça e outro em sua virilha, e a Nayara levou um tiro no maxilar. Eu me lembro muito bem dessa cena, tá? Dos policiais tendo a explosão, dos policiais tentando entrar, tinha até policial escalando o prédio para tentar subir pela janela. Ai, foi tudo desastroso, né? E assim que eles entraram, eles, né, deram disparos de borracha contra o Lindenberg, não acertaram. Eles conseguiram conter o Lindenberg, em momento algum ele revidou, e isso ficou bem claro que ele estava lá simplesmente para matar a Eloá. Então, nesse processo todo, a Nayara viu que a porta estava aberta e conseguiu fugir. E assim que ela fugiu, ela já foi socorrida pelos paramédicos. Daí, por causa daquele barulho dos disparos, todo mundo ficou pensando, será que o Lindenberg foi alvejado? Será que aconteceu alguma coisa? E daí desce uma maca. Todo mundo achando que era o Lindenberg. Só que não era. Era a Eloá e ela estava indo às pressas para o hospital. E depois mostra o Lindenberg descendo, né, sendo ali escoltado pela polícia. Após esse desfecho trágico, o papel da imprensa foi questionado, né? Porque acontece, aqueles apartamentos, eles são bem próximos uns aos outros. Então, o que eles faziam? A imprensa ficava nos apartamentos de forma privilegiada, para que eles pudessem dar as suas reportagens, para que eles pudessem dar seus furos de reportagem, pouco se importando com a vida de quem estava lá dentro do apartamento. O cárcere teve em torno de 100 horas, sendo assim o sequestro mais longo, e tudo isso com a ajuda da polícia, né, com aquelas sucessões de erros, com a imprensa ajudando tudo isso. Coincidência ou não, a polícia ela optou por entrar no apartamento assim que a audiência estava elevada, né, na televisão,
para tentar mostrar serviço para a população, só que tudo saiu ao contrário, né? Porque foi uma catástrofe total, né? Foi uma tragédia total. A polícia disse que só entrou no apartamento após ter ouvido os disparos. Só que tanto Nayara e Lindenberg, em seus depoimentos, eles dizem que os disparos só ocorreram após a entrada da polícia. A Nayara relata também que enquanto ela estava dentro do apartamento, a Eloá disse que voltaria com o Lindenberg. Só que o Lindenberg disse que não acreditava mais nela e que agora ele não queria mais ficar com ela. Eloá foi vítima de feminicídio. Durante o cárcere, ela sofreu diversos tipos de abuso. Assim que foi confirmada sua morte, os seus órgãos foram doados para as pessoas que necessitavam. Então, aqui neste caso, nós vemos como outros muitos casos que acontecem em que o homem não aceita ser deixado pela mulher. Ele acha que a mulher é sua propriedade, né? Eles, com esses complexos de inferioridade, têm esses comportamentos covardes e machistas. Homens com autoestima baixa, eles acham que precisam rebaixar as suas companheiras para que eles se sintam superiores, né? E aqui um covarde acabou com a vida de uma jovem e de toda a sua família. Em fevereiro de 2018, o Lindenberg ele foi a júri popular, né? E lá, orientado por sua advogada, ele não deu nenhuma declaração. Então ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. E ele foi considerado culpado pelos 12 crimes de que foi acusado: um homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de armas de fogo. Só que essa sentença ela foi reduzida para 39 anos e 3 meses. A Nayara, ela moveu uma ação contra o Estado por danos morais e ela recebeu uma quantia de 150 mil, só que isso já se tinham passado 10 anos após o crime. Durante o sequestro, o pai de Eloá, Everaldo dos Santos, ele foi reconhecido pela polícia, porque ele tinha diversos assassinatos no estado de Alagoas. Então ele foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Este caso, ele ficou muito conhecido aqui na minha cidade, tá? Até tem quem mora lá próximo ao local de Eloá, o ponto de referência assim, ó, é onde Eloá morreu, e isso ficou até hoje, tá? Eu me lembro também no dia que aconteceu, que assim que teve os disparos, ela foi para o hospital, que é um hospital próximo aqui da minha casa. Eu lembro que a minha mãe queria muito ir lá ver, eu acabei levando, e quando chegou lá tava aquela loucura, né, de gente, de imprensa, de policiais. Tava uma loucura e a gente retornou porque não teria como, né, ver, saber de mais algumas informações. E falando deste caso de Eloá, me veio um outro caso que eu não trouxe aqui no canal, mas eu vou trazer para vocês posteriormente, que é o caso da família Gonçalves, só que eles estão em processo de julgamento, né? Então aquela palhaçada que vai, que não vai, que, né, vai, coloca o julgamento para frente, não vai. A dona Vera está em estado de sofrimento porque não consegue colocar um fim nessa situação. Eu estou falando deste caso porque este caso aconteceu bem próximo também deste lá da Eloá, né, na cidade de Santo André, e não é muito distante. E assim que tiver tudo certinho, eu trago esse caso para vocês. Então, quem gostou, deixa aquele like. Quem puder compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir, eu agradeço. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você está querendo assistir um filme, uma série, algum documentário e não tem ideia, então me siga lá nas redes sociais, Dani Cucci Oficial, que lá eu dou diversas indicações para vocês. Então eu espero que todos tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!